Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de X1 nesse canal, esse quadro que já estreou bem com o Casemiro versus Douglas Luiz e agora vamos de Haaland versus Julián Álvarez. Vamos ao seguinte, e aí eu acho que é importante a gente explicar como funciona o X1. A gente vai tentar demonstrar para vocês um comparativo entre dois jogadores do mesmo contexto, tá? Então, se caso a gente for comparar jogadores de diferentes países, atuando em diferentes países, será nas competições internacionais, ou seja, Libertadores, Copa do Mundo, Champions League, e quando for comparar jogadores da mesma liga, a gente vai tentar apresentar o contexto dessa liga ou o contexto desse clube, como é o caso de hoje, do Manchester City, para que a gente possa trocar uma ideia mais tranquila com vocês. Seguinte, mando de campo, tá? Então vamos colocar o Manchester City e entender como o City joga numericamente, com os mesmos dados que a gente vai utilizar mais à frente para os jogadores, e aí a gente vai tentar trabalhar essa ideia de qual dos dois jogadores encaixa melhor ou qual a gente consegue aproveitar um pouco mais, um pouco menos dentro desses conceitos, tá bom? Um City caracterizado diretamente, né? A gente tem em azul o perfil da equipe jogando contra todo mundo na Premier League até agora, tá? Essas 9 partidas ou 8 partidas agora, não me falei a memória. E a gente tem em laranja jogando com mando de campo favorável, ou seja, jogando em casa. Você tem um passe muito parecido, uma progressão muito parecida. Então você tem um cenário aí de passe, alta progressão. Então uma equipe que vai ganhando metros fazendo passe. Então toca a bola e vai ganhando metros, tá? Quem vai participar mais? Vai participar o goleiro, vai participar os defensores, vai participar o meio-campo. Os dois atacantes dificilmente vão ter notas altas de impacto para a equipe, mas podem ter altas notas para a posição, tá? São coisas diferentes. Então, nessa construção aqui, quem vai participar mais vai ser necessariamente os meias, né? Então, quem for participar mais vão ser necessariamente os meias. Vocês vão ver que há uma organização próxima de recuperação, velocidade de recuperação, tá? Um pouco menor jogando em casa do que no total da competição, então não há uma necessidade de recuperação tão grande, porque você acaba recuperando pelo erro do adversário ou acaba partindo de outro ponto de recuperação. Como que você pode recuperar essa posse? Você pode desarmar de fato, interceptar essa bola, bloquear essa bola e continuar, defender essa bola via goleiro, e você pode também contar com o erro do adversário. Então, o cara faz um passe, por exemplo, errado e gera um lateral ou gera um tiro de meta numa finalização errada, ou gera, por exemplo, uma falta cometida e você recupera essa posse naquele momento, tá? Então você pode não ter necessariamente uma velocidade de recuperação no sentido de fazer menos ações, mas necessariamente você pode recuperar a bola de outras maneiras que não sejam pressionando tanto, tá? Bloqueio, vantagem também para o geral em relação a jogar em casa, então bloqueia-se melhor, mas o Ederson vai muito bem jogando em casa, tá? A taxa de conversão do City jogando em casa ela é muito grande, e aqui é um ponto importantíssimo para análise, a gente vai explicar mais à frente. E quando a gente vai entender o número de finalizações, já é um ponto abaixo. O que isso quer dizer? Que nesse caso, principalmente para os atacantes, né, que não vão participar tanto dessa primeira parte aqui de baixo, né, e nem da parte do goleiro, obviamente, mas é importante ressaltar pelos resultados, para a gente entender as demandas de jogo para a equipe. Nesse cenário eu tenho menos chutes totais, mas com mais taxa de conversão e parte muito do Haaland, isso, tá? A gente vai explicar isso mais à frente. Quando a gente vai ver o City jogando fora de casa, de novo, o azul é o total da competição que a gente viu e o laranja é o City jogando fora de casa. Então você tem o City basicamente com o mesmo número de passes, então nada muda nesse cenário, a progressão também é muito parecida, as velocidades de recuperação, por mais que sejam maiores, né, do que o total, até porque o outro era menor, né, para compensar, e também o bloqueio é um pouco maior também, mas você vê que não há uma grande diferença. Então assim, são critérios que vão variando, mas não necessariamente destoam. Isso não quer dizer basicamente que o City abra mão do seu modelo de jogo, da sua ideia de jogo, para atuar de outra forma. Isso quer dizer basicamente que o City atua de uma forma e encontra diferentes demandas ao longo dos jogos em casa e jogos fora. Só isso, tá? Não tem uma diferença muito grande de modelo, tá? Você não está jogando no contra-ataque de um jeito e depois em posse de bola de outro. Basicamente está no mesmo modelo,
mas tendo demandas obviamente diferentes, que os jogos não serão iguais nesse cenário. Nesses 3 critérios, você tem uma queda muito grande da qualidade de defesa do Ederson, tá? Está jogando fora de casa, e isso exigiria uma compensação. O que é uma compensação? Por exemplo, eu posso optar por entrar num jogo meio que de trocação com o adversário, e aí eu depender muito da minha taxa de conversão. Aqueles mais ou menos Goiás e Bahia, que aconteceu agora no Brasileirão. Poxa, beleza, minha equipe se expôs muito, mas ela fez 6. Pô, mas o adversário fez 4. Mas eu ganhei o jogo. Pode ser que seja isso. Está desbalanceado, você vai ter que fazer um trabalho de balanceamento dessa história toda, né? Você tem um ajuste defensivo ali para manter o ataque ou diminuir um pouco o ataque, mas ainda assim está mais seguro, porque não é todo dia que você vai fazer 6. Mas ao mesmo tempo, você está fazendo essa trocação que te compensa em termos de resultado a curto prazo. Tá? O problema é que o City não tem essa compensação. Quando ele sofre muito com as ações do goleiro, não só do goleiro, mas sistema defensivo todo, ou seja, o adversário finaliza com muito mais qualidade, muito mais próximo do gol, você tem até mais finalizações, mais número de finalizações certas a gol, mas a tua taxa de conversão vai lá embaixo. Então, o que isso indica pra gente, e aí agora indo para o comparativo dos 2 jogadores, tá? O que isso passa a indicar pra gente? Você tem aí, de certa forma, uma dificuldade do City em converter gol fora de casa e uma facilidade do City em converter gol dentro de casa. Essas características são características do Haaland, especificamente. Os outros têm uma taxa de conversão, uma forma de atuar muito próxima. Como o City depende muito dessa conversão do Haaland, você ainda tem nesse cenário uma dificuldade. Tá? Isso acontecia na Champions, a gente já falou isso na Champions passada, que o Haaland apresentava índices dentro e fora de casa muito discrepantes entre eles, e esse ponto também é observado aqui na Premier League nesse momento. Tá? E aí quando a gente fala de contribuição, a gente tem que olhar também a zona de atuação, a maior zona de atuação concentrada desses 2 jogadores. Então quando a gente olha o Haaland, e a gente pegou esses dados do SofaScore, né, só adaptou visualmente para cá, você tem uma concentração muito maior próxima à entrada da área, pisando dentro da área. É a mesma coisa que vai acontecer com o Julian Álvares? Não. Até pelo jeito de jogar que os dois estão tendo, né, por vezes atuando como 2 atacantes e por vezes atuando o Julian até quase como meio campista, né, descendo ali dentro daquele quadrado que forma no meio campo com a linha mais avançada daquele quadrado de meio campo, você tem o Julian cobrindo uma área muito maior e fazendo movimentações da esquerda para o centro também muito maior. Então, ele participa bem dos 3 corredores, mas mais primordialmente central e esquerda. Então você tem uma movimentação muito maior do Julian Álvares em relação ao Haaland. Então essa primeira parte, quem vai contribuir mais? Já deu para perceber que nesse ponto, pelo gráfico, né, pela imagem que está aí, você tem uma contribuição maior para as ações mais evidentes do jogo, você tem uma contribuição maior do Julian Álvares. Para as ações mais decisivas, até pela localização da ação que o Haaland vai ter, o Haaland vai ser mais decisivo. Iago, os números mostram isso? De fato, os números mostram. E a gente pode fazer esse comparativo X1 agora. Bela construção, hein? Seguinte, se a gente for por passe, então a forma como a equipe vai passar e a forma como esses jogadores vão passar, tá? De acordo com a posição, tá? Esses dados são de acordo com a posição. A forma como eu vou progredir em campo, ou seja, como eu vou ganhar metros em campo. A forma como eu vou participar da recuperação da minha equipe. Todas essas partes aqui, você tem vantagem e grande vantagem para o Julian Álvares. Então, qual é o grande ponto? Você tem uma grande vantagem na contribuição, na participação para o Julian Álvares. Bloqueio e defesa não vai entrar na conta porque esses 2 critérios eles não contribuem. Tá? Não vai ser a função e não vai ser o principal da função. Tá? Então, esses 2 pontos, já chegamos a um ponto muito interessante que é o Álvares contribui mais. Tendo em vista isso, a gente vai para a última parte, que é, beleza, contribui mais, mas e na hora de finalizar? Quem finaliza mais? Quem participa mais da finalização? Quem participa mais é o Haaland.
Então, isso aqui zero surpresa até o momento. E quem converte melhor é o Haaland. Para as demandas da Premier League e da posição, o Haaland tem maior overall, 100. Mas se a gente for entender um encaixe dentro de modelo de jogo, por vezes, a atuação com o Julian Álvares pode gerar uma movimentação naquele setor e um encaixe melhor com a equipe do Manchester City. Até porque, de novo, o Haaland tem um aproveitamento e uma taxa de conversão muito diferente jogando em casa e jogando fora. Então, até por estilo de jogo e por demandas de jogo, você pode entender que o Julian Álvares, em muitos sentidos, deveria ser utilizado no lugar do Haaland. Tá? Iago, isso é um absurdo, o Haaland é o melhor jogador do mundo na atualidade, vai ganhar o prêmio disputando agora com o Messi, que foi eliminado na MLS, certeza que o Haaland ganha. Não estou falando isso. De fato, o jogador que mais impactou o jogo na última temporada foi o Haaland. Dito isso, há situações de jogo em que o encaixe do Haaland não ajuda a equipe do Manchester City. E há situações de jogo onde o encaixe do Julian Álvares ajuda muito mais a equipe do Manchester City do que o Haaland, porque você não está falando de um jogador que tem uma taxa de conversão ruim. Você está falando de um jogador que tem uma taxa de conversão menor do que um cara que é monstruoso. Mas ele, de fato, contribui muito. E também, a gente está falando de um jogador que basicamente atuam juntos boa parte do tempo, ou seja, um não entra no lugar do outro necessariamente. Então as movimentações que a gente está vendo do Julian Álvares poderiam ser um pouco diferentes, não atuando ao lado do Haaland, né? Atuando mais centralizado ou movimentando um pouco mais ou menos no estilo que o Agüero fazia, né? E aí pode dar uma opção a mais. Esse é o grande ponto. Talvez nessa equipe do City, ter jogadores fixos, como é o caso do Haaland, facilite muito em confrontos decisivos em casa, onde eu controle as ações do jogo, meu adversário mais postado, ele vai arrastando, mas em alguns momentos, onde eu tenho que jogar com uma linha defensiva adversária muito baixa, muito recuada, pode ser que o Julian Álvares consiga romper essas linhas e, em jogadas de velocidade, melhor do que o Haaland. Então, assim, quem ganha o X1? Haaland. Então, quem é o melhor jogador entre os dois, nesse momento? Haaland, na Premier League. O grande detalhe do debate é a necessidade de entender diferentes estratégias e diferentes momentos e não se apegar a ideias fixas, mas sim às demandas e necessidades que o jogo passa a ter. E aí sim, a escolha dos jogadores, a escolha das movimentações passam a ser em função da estratégia. Tá? Isso, obviamente, está falando no começo de temporada. Então pode ser, por exemplo, que essas dificuldades sejam propositais do Guardiola. Tá? O que é uma dificuldade proposital? Ele está tentando fazer, está tentando encaixar esse jogo com o Haaland. Não está conseguindo tão bem como na última temporada. Então, pode ser que alguns ajustes sejam necessários, além, obviamente, da gente tentar entender como é que vai ser esse City quando tiver o retorno em definitivo do John Stones, que voltou agora contra o Arsenal, mas tende a voltar mais constantemente com a camisa do City agora nesse retorno da data FIFA, com a própria volta do Rodri, do De Bruyne, do Grealish. Então, assim, ainda faltam alguns jogadores que a gente precisa entender como que o Guardiola vai montar esse City. Mas ele tem à mão dois grandíssimos jogadores e, principalmente, pode ter uma alternância de demanda de jogo e de característica que é muito interessante para qualquer equipe, principalmente a equipe do Manchester City. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse X1. Gostou? Curta, comente, compartilhe o máximo possível este vídeo e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.